Olá, meus irmãos, que grande bênção continuar compartilhando a palavra de Deus com vocês. Hoje eu quero meditar com você na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e eu quero iniciar aqui no versículo 14 e pensar um pouco com você sobre as mudanças, as transformações que temos vivido e que ainda vamos viver na sociedade, no mundo, em decorrência de tudo isso que tem nos acontecido na atualidade e que é experimentado e sabido por todos. A palavra de Deus nos diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Deixe-me pensar em algumas verdades aqui com você. Primeiro, Paulo está tratando aqui com Timóteo dentro de um contexto em que ele fala sobre falsos ensinos, pessoas que surgiam e ensinavam doutrinas erradas, muitas corrupções que nos últimos dias sobreviriam sobre aqueles que querem andar com Deus, caminhar com Deus. Então, Paulo trata sobre egoísmo, avareza, arrogância, homens que são blasfemadores, desobedientes aos pais, são ingratos, irreverentes. E é dentro desse contexto em que ele nos trata aqui, que nos últimos dias, então, esses falsos mestres estariam penetrando de forma sorrateira nas casas, né? E estariam cativando mulherinhas sobrecarregadas de pecado. Então, dentro de todas essas mudanças, dentro de todas essas pressões e dificuldades que os últimos dias nos trariam e nos traz, Paulo lembra a Timóteo de que a postura dele precisa ser uma postura de permanência naquilo que ele aprendeu, que ele se tornou inteirado e também sabendo de quem ele aprendeu. E isso uma referência tanto aos seus avós ou pais também que são na fé, mas também em referência ao próprio apóstolo Paulo, porque ele diz no versículo 10 que Timóteo tem seguido de perto, né, o ensino dele, o procedimento, o propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Então, Timóteo, que é esse que tem aprendido aos pés de Paulo, caminhando, vendo todas as dificuldades que o apóstolo sofreu por causa do Evangelho, as várias perseguições que ele havia suportado, é o mesmo que viu o quanto que o Senhor, com a sua boa mão, livrou o apóstolo Paulo também, mostrando que a fidelidade do apóstolo ao Senhor sempre era recompensada, sempre era assistida pelo Senhor, suportada pelo Senhor. Paulo lembra Timóteo que talvez aquilo que eu e você também precisamos aprender é que nem tudo na nossa vida, na sociedade, no mundo, tem que mudar. Então, é preciso que a gente entenda que para que a gente permaneça naquilo que aprendeu, a gente consiga observar que todas as mudanças que o mundo sofre ou passa por elas ou empreende essas próprias mudanças, elas nunca são divorciadas de conceitos, de valores, de visões, pensamentos.
E dentro da sociedade que estamos inseridos, uma sociedade que tem se corrompido nas suas paixões, na sua desobediência a Deus, nas suas próprias calúnias, no próprio desafeiçoamento de cada ser humano, a avareza, a arrogância de cada ser humano. É preciso que eu e você lembre, querido, que há uma luta e um esforço constante que nós precisamos fazer na nossa vida para que a gente não seja enganado também por aqueles que são enganadores. E no versículo 13 Paulo diz: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Veja, essa ideia aqui de enganando e sendo enganado é que no fim das contas, diante de todas essas mudanças de cosmovisão, de visão a respeito de Deus, do mundo, dos seres humanos, não existem vítimas e não existem vilões. São todos aqueles que enganam, mas que também são enganados. Quando nós nos submetemos aos enganos, estamos enganando a nós mesmos, enganando aos outros. No fim, o que a palavra de Deus nos instrui é que essa necessidade tão gritante que nós seres humanos temos tido de estarmos em uma constante transformação, ela não procede do chamado para o qual o Senhor nos chamou, porque ele nos fala sobre sermos aperfeiçoados em Cristo, aquilo que já somos em Cristo sendo aperfeiçoado. Nós não estamos deixando de ser aquilo que já somos em Cristo. Nós não precisamos nos adequar àquilo que o mundo, a sociedade tem dito para nós que seja o novo normal em absolutamente todas as coisas. Então observe que existem coisas que são sutis, existem coisas que são de fato inocentes, no sentido de que elas não vão produzir em nós um desvio da palavra de Deus, e nós vamos nos adaptar também. Mas acima de tudo, quando se trata daquilo que a palavra de Deus nos ensina, e ela nos ensina absolutamente em todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus é aquela que vai nos instruir em todas as coisas, em todas as relações, em tudo que a gente faz, em todo tipo de pensamento que nós possamos produzir. É ela que deve ser o nosso esteio, o caminho pelo qual nós andamos. Então Paulo diz, é a palavra de Deus, as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu e você devemos almejar, querido, no meio de tanta transformação que nós vivemos, a sabedoria produzida pela palavra de Deus. E essa sabedoria para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E a ideia de salvação aqui, não como a ideia do ponto em que nós fomos salvos, mas na ideia do trabalho completo, da consumação dessa obra em Cristo Jesus. A palavra de Deus é aquela que nos tornará sábio para fazermos todo o caminho e chegarmos até o dia de Cristo Jesus, guardados e imaculados por Ele mesmo. Queridos, em nome de Jesus, permaneça no meio de tantas transformações, permaneça naquilo que a palavra, as sagradas letras têm ensinado a você. E é essa palavra de Deus que nos torna sábio, que nos guarda para a salvação pela fé em Cristo Jesus até o seu grande dia. Abra os seus olhos, porque muitas ideias, muitos pregadores surgirão
ensinarão novas doutrinas, no sentido de novos conceitos realmente, porque as coisas estão mudando e tudo que será alegado é que nós também precisamos acompanhar as transformações, porque o mundo mudou. A exortação da palavra de Deus para nós é: permaneça naquilo que aprendeste e que você foi inteirado. Permaneça, porque toda mudança prática sempre está acompanhada de mudanças e transformações no pensamento, no conceito, na doutrina. A sã doutrina, palavra de Deus, não muda. Todas as coisas passarão, mas ela não. Por isso, permaneçamos nas sagradas letras que podem nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe você com essa meditação, com essa palavra. Espero que ela alcance seu coração e possa conduzir seus caminhos em fidelidade e retidão à vontade e à palavra de Deus. Em nome de Jesus.